Foi humilde e bom, de sua boca jorravam palavras de ternura e sabedoria, que o povo bebia em haustos, satisfeito de ouvi-las. Jesus era manso, amável, caridoso e terno. Por que não seguir o exemplo do Divino Mestre? Por que não ser, perante os homens, possuidor de um cofre, de um tesouro bom, onde estejam escondidas as virtudes que Jesus aprecia, virtudes que se revelam em ações, em palavras, em gestos, em pensamentos bons, em realizações adequadas? Então, meus amigos, por que não nos esforçarmos para esse fim? Porque a cólera e a maledicência empolgam tanto o vosso ânimo? Porque a linguagem desabrida, imprópria das criaturas cristãs, tanto mancha os vossos lábios? Porque dentro do vosso coração não existe o verdadeiro cristianismo. Se existisse, dominaríeis os vossos ímpetos, corrigiríeis a vossa linguagem, teríeis pensamentos sãos, não emprestaríeis, muitas vezes, aos vossos irmãos sentimentos que eles nunca possuíram, e não atribuiríeis aos outros aquilo que apenas mora dentro do vosso peito. Quantas vezes o homem, exprimindo-se a respeito do seu irmão, figura ter diante de si o espelho da sua própria consciência. E, no entanto, vai ferindo, vai magoando, vai machucando, vai pisando, vai inutilizando, vai amaldiçoando. E o final de tudo isso é unicamente a demora na sua própria evolução, porque, bem-aventurados sereis quando de vós disserem todo o mal, mentindo, palavras do Divino Mestre. Meus amigos, guardai esta advertência que estou incumbida de trazer-vos hoje. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. E da abundância do tesouro falará a boca. Deus vos guarde. Isaura. Em 15 de janeiro de 1937. O lar que não se dissolve. Meus amigos, eu vos desejo paz, prosperidade e crescimento na fé, que é o escudo mais forte a amparar a criatura humana nessa luta constante da vida diária. Sei que me esperavam antes, sei que poderia ter vindo. Mas, abrir feridas que começam a cicatrizar, revivá-las, fazê-las sangrar, provocar lágrimas em olhos que já devem estar enxutos pela compreensão das coisas que se passaram, isso não é do meu feitio. Entretanto, para que não pareça uma ingratidão do meu espírito, aqui estou, publicamente, mais uma vez. Os fatos da vida material se relacionam com os da vida espiritual. Tudo quanto se desenrola na face da terra, seja alegre ou trágico, dramático ou cômico, se prende normalmente à vida espiritual. Não é difícil compreender a razão dessas coisas, porquanto todo crente espírita sabe que a personalidade da criatura é o ser espiritual, que permanece vivo não só enquanto o corpo carnal existe, mas também após o corpo carnal haver tombado para a cova. Quem assim crê, quem possui esse descortino da espiritualidade, deve compreender que tudo quanto se passa na Terra tem um fim exato, uma conclusão, uma explicação, relacionando-se com acontecimentos passados que, no futuro, serão plenamente esclarecidos à face do espírito desencarnado. Aqui estou mais uma vez, publicamente, trazendo a certeza da vida que existe em mim. Aqui estou para dizer que os nossos estão bem. Há, entre os humanos, como saudação recíproca, o costume de uns perguntarem como passam os outros. Essa fórmula é muito louvável. No campo espiritual, no mundo em que habito, também se pode falar assim e trazer notícias para os que aqui estão. Por isso, digo, todos os nossos estão bem, são felizes, trabalham, e há, até quem se prepare para retornar à vida terrena. Não é difícil determinar quem seja, porquanto alguns foram há tão pouco tempo que não podem estar de regresso. Há quem se prepare para entrar novamente no cárcere da carne, e é fácil identificar esse espírito. Quanto a mim, a felicidade me tem envolvido de tal sorte que a minha alma sente ânsia de progresso. Dia a dia meu olhar de espírito descortina as grandezas e belezas da obra da criação,
Cada dia me é permitido fitar aquilo que os meus olhos jamais sonharam ver e que a caridade de Deus coloca bondosamente ao meu alcance. E assim aprendendo, estudando, observando, percebendo e assimilando, vou, estrada em fora, rumo ao progresso, preparar-me, para que a bagagem de volta esteja bem arrumada quando chegar a minha vez. Quanto à bagagem de regresso ao além, se arrumei, foi inconscientemente, porque não cogitava de voltar tão cedo, pensava apenas na felicidade presente, que o destino parecia oferecer-me. Miragem enganadora. Quando a felicidade parecia estar tão perto que eu podia tocá-la, eis que ela se esvaeceu e lá se foi. A felicidade era outra. Muito lastimo que certas moças não se encontrem preparadas para essas coisas, como eu também não estava. Realizar uma felicidade constante na terra, minhas queridas irmãs, é ilusório. A terra tem sempre alguma coisa desagradável para nos oferecer. E quantas no bom caminho da aventura, deixam-na partir, como bolha de sabão arrebentar-se no ar. Depois, correm novamente atrás dela, mas ela já se foi. Comigo isso não aconteceu. Pensei agarrar a felicidade, quando ela de mim se aproximou, mas a verdade é que eu parti, e ela ficou. Parti, porque tinha que fazer no mundo além. Parti, porque a esse chamado todos têm de responder. Presente, parti, porque o destino estava traçado assim. Venho animar a todos, muito especialmente alguém, que deve continuar a marchar nesta vida com o olhar fito no além. Faze da vida eterna o alvo sagrado da tua vocação, faze da existência imaterial o sonho dourado da tua vida, realiza, no além, o lar verdadeiro que Deus tem guardado para ti e para os outros. Guarda na memória estas palavras. Havemos de nos encontrar, havemos de viver juntas. E dize, francamente, se não será essa tua maior felicidade. É impossível que não respondas, sim. Tenho certeza que a felicidade maior da tua vida será quando nosso lar se fundar além, no mundo em que estou e para onde os outros já vieram. Então, seremos um bloco impenetrável, onde só entrará o fluido bom, para nos suavizar a todos. Sempre te digo que não chores, compunge-me a tua aflição no momento das dores. Hoje, porém, te digo, deixa que as lágrimas te lavem as faces, deixa que elas corram livre, francamente. Será um desafogo para o teu coração, para o teu espírito. Mas acredita na minha palavra, a verdadeira felicidade, o lar que não se dissolve é lá. Paz a todas as criaturas. Zuleika. Em 15 de janeiro de 1937. Misericórdia. Meus caros amigos, meus irmãos, desde algum tempo não vos dirijo a palavra, porque não me tem sido indicada a hora para esse fim. Outros trabalhos, outras preocupações, igualmente de origem caridosa, atraem, muitas vezes, os nossos espíritos para distante de vós, e, como sabeis, a seara é grande e os obreiros são poucos. No campo espiritual, há missionários, determinados por Deus, para diferentes trabalhos. E ninguém se recusa, todos estão prontos a obedecer à voz do Eterno. Chegou a minha vez de voltar ao vosso meio para em comunhão convosco, expender ideias, pensamentos, que desejo esclareçam cada vez mais a vossa fé e fortifiquem a vossa esperança no mundo além. Entrando no assunto que me traz a vossa presença, eu pergunto, até onde irá a misericórdia divina? Até onde alcançará a caridade do Senhor? Na criatura humana, há sentimentos verdadeiramente opostos. Existe uma mistura de bondade com um certo quê de pobreza espiritual, de cegueira, que produz o contraste entre duas vontades residentes no mesmo homem. Uma vez, caridosa e boa, diz, sim, outra vez, contraditória, inspirada, talvez, pelo obsessor, responde, não. E quando as criaturas humanas, em luta, não sabem a qual dessas duas vozes atender, os fracos, os tímidos caem, muitas vezes abandonando a voz que lhes aponta o bem,
para escutarem aquela que, como sereia enganadora, os arrasta para o caminho do mal. E eu indago mais uma vez, até onde irá a misericórdia de Deus para com essas criaturas hesitantes da vida? O homem, que tanto necessita de misericórdia, que tanto precisa da caridade do alto, é, frequentemente, inexorável para com seu semelhante. Assim, em diversas nações do mundo, a pena de morte vigora, é lei inflexível, inquebrantável. E ai daquele que incorrer nesse castigo capital, não terá misericórdia. Quantas vezes homens de bom coração, de pensamento apropriado ao bem, inspirados pela vontade eterna, procuram apelar para aqueles que, com um pequeno sinal, com um simples aceno, poderiam salvar a vida do condenado. Congregam-se, combinam, e vão todos ao magistrado mais alto do país implorar o perdão daquele que foi condenado, pelos seus irmãos, a pena infamante, capital. O homem é inflexível, inexorável, porque a sua palavra, quando representa a lei, não pode voltar atrás. A misericórdia de Deus, porém, vai ao infinito, para ela não há barreiras nem fronteiras a transpor. A misericórdia de Deus se manifesta sempre, em qualquer situação da vida, jamais a houve, perante ela, necessitado de perdão que não obtivesse. Diante da majestade divina, não há réprobos, não há réus merecedores de penas eternas, não há criminosos sem atenuantes, não há réu sem advogado. A justiça humana, por imperfeita, falha no que diz respeito à misericórdia, ela jamais poderá tornar-se infalível, porque não dispõe de elementos para isso, às vezes, reveste-se de um rigor excessivo, e, ainda que tateando na sombra, permanece na sua infalibilidade injusta. Entretanto, a misericórdia de Deus atinge a qualquer culpado, o olhar divino, justo, misericordioso e bom, desce ao âmago da mais profunda consciência, vai ao coração do mais ínfimo pecador, revolve o espírito do culpado mais inveterado. E essa misericórdia se estende sobre o pecador, dizendo-lhe: Filho, eu te darei o tempo do arrependimento, os dias da reabilitação. É certo que sofrerás a consequência dos teus atos, porque tu mesmo serás o juiz inflexível contra ti próprio, tu mesmo determinarás o teu castigo. Eu te darei a reabilitação. E, não obstante a negrura do pecado, o manto suavíssimo da vontade divina cairá sobre essa criatura, e a majestade dos guiás, a doçura do seu amor, a caridade do Cristo a envolverão de tal forma que a ampararão como se ampara a criança que não sabe andar. E será guiado por esses braços tutelares, por essas mãos invisíveis e protetoras, que o criminoso entrará na via de reabilitação. Meus amigos, das ovelhas que tu me deste, Pai, nenhuma só se perderá. E, ainda quando alguma se houver tresmalhado das suas irmãs e ficar balando por montes e vales perdida, lá irá o pastor, solícito, carinhoso e bom, buscá-la, ampará-la e traze-la sobre os seus ombros para o aprisco, para o redil. Homens, para que sejais probos, honestos, bons e justos, não precisar ser intransigentes. A misericórdia divina, pelos vossos lábios, pelos vossos pensamentos, pelas vossas ações, vos mostrará quando e como é necessário perdoar. E não penseis, meus amigos, que esse perdão será uma insensatez, não. Cada criatura é responsável pelo seu futuro espiritual, cada um prestará a si mesmo contas da direção que deu à sua vida material. Porque bastantes vezes se vos tem dito que as vidas espiritual e material são tão intimamente ligadas que uma é apenas o reflexo da outra, futuramente, a segunda é a consequência da primeira. Vede, pois, meus amigos, quanto é preciso compreender até onde vai a misericórdia do Senhor, para que, ao menos palidamente, acompanhe a misericórdia humana. Deus, infalível e bom, tem atributos que não podem sofrer aumento nem diminuição, porque são permanentes, eternos. Justiça, misericórdia, caridade,
três elementos que são atributos da divindade em toda a sua pureza e perfeição. Um não pode ser maior que o outro, são iguais. Esforçai-vos, pois, meus amigos, para terdes os vossos juízos firmados sobre esse pedestal de nunca julgar em absoluto, porque o julgamento eterno pertence ao Senhor. E que, nos vossos julgamentos parciais, falíveis, tenhais, ao menos a consciência de dizer: Senhor, quero ser justo, bom e caridoso, quero ter misericórdia. Meus caros amigos, a graça do Senhor esteja convosco, vos abençoe, vos acolha em seu manto protetor, e permita que estendais a vossa misericórdia, a vossa caridade a todo coração atribulado que a vós recorrer. Deus vos guarde. Alfredo Barcelos. Em 19 de janeiro de 1937. A Deus compete o julgamento. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Estando Jesus no mundo, costumava ensinar aos seus discípulos e ao povo que o escutava, por meio de parábolas. Encontrando analogia nessas comparações, ministrava aos ouvintes proveitosíssimas e sábias lições. Foi assim que, uma vez, reunindo seus apóstolos e discípulos, já então em grande números, o mestre lhes contou a parábola do trigo e do joio, dizendo que um grande agricultor plantara em seu campo trigo e que o inimigo havia plantado, no meio do trigo, a semente do joio, acontecendo que cresceram juntos, trigo e joio. Queres que arranquemos a semente do joio, para que não venha a prejudicar o trigo? Ao que respondeu o agricultor: Não, para que não aconteça que, ao arrancardes a semente do joio, arranqueis, também, a boa semente, a do trigo. Deixai-os crescer juntos, e, mais tarde então, bem conhecidos os dois, nós os separaremos. Jesus contou essa parábola para que os homens de boa fé, os crentes, compreendessem que não há necessidade dessa separação entre humanos enquanto não chega a vez de um mestre, por si próprio, fazer tal separação. A Deus compete o julgamento final. Eis porque não tem cabimento estas perguntas que fazem alguns. Por que é que se permite, no meio de famílias distintas, ilustres, probas, de conduta exemplar, a entrada de um espírito turbulento, trevoso, portador de maus sentimentos, que irá tão somente prejudicar, manchar a pureza de seus parentes? Por que se consente em que, numa família honesta, penetre, em forma de mulher, um espírito que maculará a honra de seus pares? Tais coisas não deveriam ser permitidas. As famílias nobres, as famílias puras deveriam ter no seu seio unicamente espíritos de iguais caracteres, ao passo que as famílias impuras, degeneradas, essas, sim deveriam ter no seu seio elementos do seu quilate. Meus amigos, este raciocínio não está de conformidade com a lei de Deus, não procede, peca pela base. Deus entendeu, e Jesus confirmou, que é necessário estejam os humanos, no plano terreno, exatamente misturados como se encontram, para que, pelo exemplo dos bons, possam aqueles que ainda não são regenerar-se e tomar caminho, para que os bons, por sua vez, se edifiquem, aprendendo na experiência dos que sabem menos, e para que se exercite o sentimento de caridade fraterna, que deve nivelar todos os homens. Assim, Deus, em sua alta sabedoria, pelos lábios do seu bendito Filho, proferiu esta frase: Deixai que eles cresçam juntos, mais tarde, então, os separarei. Explicar-vos-ei, meus amigos, em poucas palavras a forma por que se opera a separação. Uma família composta de gente honesta e digna, que procura caminhar na trilha do Senhor, corrigindo as suas faltas e praticando a caridade na medida de suas posses, conta, em seu meio, acalentado pelo mesmo seio materno, um indivíduo que lhe desmente a tradição. Essa criatura, homem ou mulher, não importa o sexo, desviada do bom senso e da razão, amante das impurezas, desregrada nos costumes,
É a vergonha de seus pais e de seus irmãos. Deixai que cresçam juntos, semelhante ao joio que cresce no meio do trigo. Mais tarde, porém, quando essa família inteira tiver passado os umbrais da terra e alcançado o espaço, não será possível se nivelarem todos no mesmo plano. Aqueles que, na terra, tiverem guiado as suas vidas pelos planos divinos, pela trilha da justiça, certamente terão os seus lugares determinados, bem afastados do infeliz que, ao invés do trigo, representou o joio na terra. Ele ficará afastado dos seus e terá de viver com elementos iguais à sua natureza pecaminosa, e, quando voltar à terra, sentirá o açoite da prova a domar o seu caráter impetuoso, a corrigir os seus vícios, enfim, a depurá-lo dos seus pecados. A separação é essa, meus amigos. A ninguém é lícito, pelo pecado de um filho, de uma filha, de um irmão, de quem quer que esteja sob o seu teto, jogá-lo fora, para que não contamine os seus irmãos ou parentes, desprezá-lo, atirá-lo ao lodaçal do vício, lançá-lo à desgraça, largá-lo faminto, enfim, deixá-lo resvalar o último degrau da miséria humana. Não é direito proceder assim. Ele viverá, entre os seus, com o pecado. Mais tarde, então, Deus separará o trigo do joio. Há, na história da humanidade, exemplos frisantes de mães que renegaram as próprias filhas cujos pés resvalaram, filhas às quais faltou, na infância, no início da puberdade, o tino suficiente para caminhar na linha reta por onde seguem as mulheres honestas. E essas criaturas se veem, de um momento para outro, sem lar, sem amigos, atiradas ao lodaçal do vício, para não contaminarem, com a sua fraqueza, a pureza de costumes das suas famílias. Mas esse procedimento não é correto, é mau. A família deveria amparar, proteger e jamais abandonar aquele que faliu. Mais tarde, então, Deus faria sentir a sua justiça, se é que a houve, realmente, pecado da alma. Compreendei, meus amigos, a distinção que é entre pecado corporal e pecado mental, isto é, de espírito. O espírito peca quando tem a ideia preconcebida do mal. Mas, quando a fraqueza induz ao erro, o espírito não participa do pecado, e sim a sedução do mundo. É preciso compreender. E, como estas coisas são profundas e difíceis para o homem, deixemos que Deus separe o joio do trigo, na palavra do Divino Mestre. Deus vos ampare, vos proteja e permita que, durante a vossa existência terrena, compreendais sempre que, acima da justiça do homem, paira, impoluta, a justiça divina. Deus vos proteja, Deus vos guie. João de Freitas. Em 19 de janeiro de 1937. A verdadeira vida é do Espírito. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. O homem, ser racional, pensante, desde que não seja um descrente, um materialista, sabe que tem em si corpo e alma, não ignora que a parte mais nobre do seu ser é o espírito e que a carne é apenas a morada temporária desse espírito. Não se exige do materialista a compreensão destas coisas, porque elas escapam à sua percepção, a sua convicção só poderá vir mais tarde, quando a inteligência se abrir para essas verdades. É, porém, admirável que criaturas dedicadas ao serviço do Senhor, em cujas mãos se acham as responsabilidades mais sérias que dizem respeito à alma, ainda coloquem a carne acima dos preceitos divinos. Se, como eu, vós pudesseis penetrar, alhures, onde se luta com a morte, como o afogado contra as ondas do mar encapelado, apreciaríeis o que observei, um espírito pronto a deixar a carne, porque esta se recusa a lhe conceder morada ainda por algum tempo, um espírito cujo corpo deteriorado apodrece em vida, um espírito que tem, pelo menos assim penso, aspirações diferentes das que possui a maioria dos homens, a debater-se no seu leito de dor, agarrando-se à vida material, na ânsia de não partir, e a fé, e a crença, e a autoridade espiritual, onde se encontram,
onde se escondem num momento desses. Às noites em vigília, aparentando um sono, para que os enfermeiros possam repousar, o que não fazem porque Atalaia é vigilante. As noites são horríveis. O pensamento da morte apresenta-se constante a esse espírito, e ele, que deveria encará-la impávido, porque tem em si a força suficiente para abrir as portas da morada eterna, vacila, treme e esquece-se de que é infalível, esquece-se de que é dono da vida Lemcampa, esquece-se de que é o sucessor do pescador humilde, que, por sua vez, é o representante do Rei dos Reis. A sua fraqueza é tal que se oculta aos olhos do mundo a verdade do que acabo de dizer. E, então, as notícias dizem que é resignado e forte, que espera pacientemente a última hora dos seus dias terrenos, que é resignado e bom. Mas, meus amigos, a verdade é muito diferente. O fantasma da morte é, para esse espírito, tão pavoroso que lhe aterra as noites de insônia. O fantasma da morte se apresenta tão negro que obscurece a visão límpida que essa alma deveria ter do dia claro. Oh! Fraqueza humana! Quando chegará o dia em que a criatura há de compreender que Deus é um só, único e verdadeiro, e que Jesus não pode ter nem terá jamais sucessores. O reinado do Cristo é o reinado da fé, do bem, da caridade, da esperança e da certeza da vida eterna. É o reinado do humilde, do pobre, daquele que, muitas vezes, mora numa enxerga, na podridão, sem ter mão caridosa que lhe enxote os insetos importunos que lhe perturbam o sono. Deus é do fraco, é do humilde. Deus não ama o orgulhoso. Deus não reside numa morada terrena coberta de pérolas e diamantes. Deus não pode estar onde habita a riqueza suntuosa e vã deste mundo, que nada a vale. Deus é espírito e verdade. Aprendei, meus amigos, esta pequena lição que vos ministro neste instante. Não tenhais orgulho dentro de vós mesmos. O pobre, o desvalido, o que, por sua natureza é um mísero, o que não tem onde repousar a cabeça, esse é o irmão, é o filho, é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele, referindo-se àqueles que nada possuíam, disse: Meu pai, minha mãe, meus irmãos são estes que aí vêm. Assim pois, meus amigos, não vos enganeis, a simplicidade é dom divino, e Jesus ama o simples. Porque a paz de Jesus não paira sobre aquele templo dourado. Porque a esperança da fé não paira sobre aquele lugar onde quase é preciso entrar-se de rastros. Porque a luz do Cristo não brilha ali, onde repousa aquele que quer ser o seu igual. Porque ele tem nas mãos a infalibilidade, que é de Deus. Nunca, criatura humana, conhece o teu lugar, vê que o teu corpo apodrece, pela moléstia, como de qualquer outro mortal. Resta saber se tens dentro da alma a mesma pureza que possui aquele que é um simples plebeu. Deus ampare todos os homens e os livres do orgulho, da vaidade e da soberba. Muitas vezes, naquilo que o homem chama de indecente, imoral, indigno, existe um coração de pomba. Frequentemente, nos grandes faustos, nas grandes riquezas deste mundo vão, onde existem as pérolas, os brilhantes, a fortuna, encontram-se verdadeiras podridões da alma. Que preferis vós? A pureza da alma ou a pureza do corpo é, para vós, a mais digna, a que tem mais valor. Para diante, pela fé. Deus vos guarde. Paulo. Em 22 de janeiro de 1937. Atendamos à voz da consciência. Meus queridos amigos e meus irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Ainda uma vez venho dizer-vos do dever em que se encontra cada criatura espírita, de estar bem com a sua consciência. A consciência é o juiz mais severo que Deus colocou para cada indivíduo. Ela se encontra dentro de nós e é inexorável em seus julgamentos, não procura encobrir a verdade, não procura disfarçar o erro, fala sempre, autoritária e firme, apontando a cada um a sua falta. Procurai estar em paz com as vossas consciências, meus caros amigos. Vivendo na terra,
no meio das paixões próprias da vida material, nesse tumultuar incessante da vida física, cada indivíduo esquece por completo que um dia deixará este plano e passará para o plano superior, onde os seus atos lhe serão patentes, onde a consciência mais alta se fará ouvir. Na Terra, a consciência procura, muitas vezes, fazer que lhe ouçam a voz criteriosa. Mas o homem, no desvario da sua falta de senso, busca, nos entorpecentes, um meio de sufocar a consciência, nas tabernas, nos bares, nos prazeres ilícitos, procura amordaçá-la, sufocá-la, para não ouvir os seus brados insistentes. No além, entretanto, a consciência se faz sentir mais livremente, com maior força, e o indivíduo vê cada um dos seus atos, patente, podendo, então, julgar de si mesmo com acerto. Se a consciência aponta o erro, a falta, também é justa e sincera, para mostrar o que é acertado, ela também aplaude, também confirma, também se sente feliz, também encoraja a prosseguir no campo da luta. É, por conseguinte, um juiz íntegro, que não falha. Meus amigos, isto vem para vos dizer que vos lembrei sempre, na vida diária, dessa voz oculta que habita dentro de cada um, desse juiz severo, que procura guiar os vossos passos, encaminhando-vos para o bem. Quantas criaturas, que se encontram hoje fora da carne, no plano espiritual, lamentam a sua própria condição, por não terem ouvido essa voz sincera, leal e verdadeira, a chamá-las para o cumprimento do dever. Quantas? E, por outro lado, quantas se sentem satisfeitas por terem atendido a esse chamado? Caminhavam, nesta vida, a esmo, sem um alvo certo, sem um destino, procurando tão somente satisfazer a matéria, esquecidas dos planos siderais, onde suas almas iriam viver futuramente. Mas a consciência as fez parar, dando seu brado de sentido, alerta. Ouvindo essa voz, elas pararam. E não tiveram de que se arrepender, bem ao contrário, regozijaram-se. Meus amigos, nunca deixeis que os vossos planos bons, as vossas ideias sãs, os projetos aprovados pelos vossos guias, sejam arrancados do vosso pensamento, ou por criaturas terrenas de pior sentir, ou por espíritos fracos, que procuram prender-vos em seus laços certeiros e traiçoeiros. Consultai, auscultai a vossa consciência, e, no silêncio da noite, perguntai: como proceder? Estarei certo? É falho o meu raciocínio? É acertado? Que fazer? A voz da consciência apontar-vos ao caminho a seguir. Se muitos de vós pudessem falar, confirmariam, agora mesmo, o que acabo de dizer. Quantos, com resoluções terríveis a formigar dentro do cérebro, quantos, resolvidos a proceder contra a doutrina evangélica espírita, se sentiram chamados, dominados pela voz da consciência, que, sempre alerta, lhes disse: cuidado, que resvalas, cuidado. Olha que teu pensamento era bom. Estás na posição daquele que dormiu sem defesa, a quem o ladrão roubou o que possuía. Não deixes que tuas intenções sejam roubadas, elas são boas. Acautela-te. Quantos, meus amigos, se viram nessa posição e, depois, deram graças a Deus por terem praticado ações que Jesus aprova e que satisfazem a consciência? Em breves dias tereis ciência do que se passou nesta casa durante o período anual de 1936, período que eu acompanhei em todas as suas dificuldades e esperanças, período em que me envolvi, insinuando, intuindo, desviando, amparando, ajudando, na medida das minhas pobres forças. A minha capacidade não é grande, mas a boa vontade é enorme. Em breve sabereis tudo quanto se fez, tudo quanto se projetou, tudo quanto se pode realizar e tudo quanto, com a graça de Deus, foi envidado. Encorajai-vos, meus amigos, para serdes fiéis no cumprimento do dever. Encorajai-vos, para que, mais tarde, quando vos encontrardes face a face, não direi comigo, porque eu nada sou,
Mas com os vossos guias, não preciseis vergar-vos, envergonhados, por dizer: Senhor, conheço que fraquejei, conheço que errei. Meus amigos, colocai-vos sempre num plano em que a vossa consciência possa dizer: sim, procedeste bem. Mas, todas as vezes que ela vos reprovar ou se constranger em dar-vos uma resposta, cuidado, sentido, alerta. Deus vos guarde, abençoe e proteja. Irene. Em 22 de janeiro de 1937. Exortação. Meus amados irmãos, seja-vos concedida a paz de Jesus. Hoje, muito especialmente, eu recorro ao meu Deus e Senhor, suplicando, para todos vós, a sua assistência espiritual, a sua benção. Meus amigos, ides tomar parte numa reunião em que falarão o espírito e a matéria do asilo espírita João Evangelista. Assistindo aos presentes trabalhos, tomareis conhecimento de tudo quanto diz respeito a esta cara instituição. E eu vos suplico toda a atenção, toda a importância ao ato que se vai praticar, porquanto, sabedores que sereis das condições desta casa, podereis melhor ajuizar do esforço que se faz, espiritual e materialmente, em seu benefício. Sede todos vós, que vos esforçastes para comparecer nesta hora, talvez com algum sacrifício, abençoados por aquele que tudo vê e que, dentro de vossas almas, descobrirá o motivo que aqui vos trouxe. Deus vos abençoe, pois, e vos faça cientes dos vossos deveres. Porque, assim como a criatura humana tem a responsabilidade dos deveres materiais e procura desempenhá-los proveitosamente, com o critério de pessoa sensata, assim também, e mais ainda, o dever espiritual merece toda a atenção, todo o cuidado, todo o desvelo, e deve ser colocado sempre acima das obrigações materiais. Todo aquele que deixa interesses materiais superarem outros, de ordem espiritual, não procede de acordo com o bom senso, não conhece os preceitos da sua religião e não quer ouvir a voz da consciência, que lhe dita o cumprimento do dever espiritual. A vós, que aqui vos encontrais e que estáis prontos a conhecer de perto os motivos, as razões da deficiência, talvez, do decorrer do ano que passou para o asilo espírita João Evangelista, Deus conceda uma grande benção pelo esforço, pela boa vontade com que acorrestes a esta assembleia. Seja louvado em toda parte o santíssimo nome de Jesus. Abençoada seja toda a cristandade. Max. Em 26 de janeiro de 1937. Concluindo uma sessão. Deus seja louvado. Jesus, Pai de infinita misericórdia e amor, Tu, que olhas favoravelmente para os Teus filhos, compreendendo suas necessidades, e vendo, igualmente, a sua boa vontade, neste momento, permite, Senhor Deus, que do alto, desça sobre esta assistência, uma benção, partida de Ti, que a possa beneficiar integralmente. Permite que os espíritos destas criaturas, iluminados pela luz que veio do alto, compreendam melhor suas responsabilidades, aprendam a amar o próximo e se disponham a trabalhar juntos, como verdadeiros irmãos. Que desapareça, de qualquer forma, tudo quanto possa ocasionar separatividade, que se afaste do seio do cristianismo espírita qualquer nuvem que venha perturbar a sua paz doméstica, e que todos aqui presentes possam receber, mais uma vez o teu servo suplica, a benção de que tem necessidade para a purificação dos seus espíritos e para a restauração da sua saúde, a fim de que se tornem homens vigorosos em espírito, fortes em saúde material, dedicados ao trabalho do Senhor. Permite, Senhor Deus, que a causa de Jesus, na terra, abençoada pelos bondosos espíritos do além, e pelo seu protetor João Evangelista, possa progredir sempre, amparando as crianças necessitadas, incutindo-lhes o amor à verdade, despertando-lhes o sentimento de pureza e trazendo-lhes a compreensão de que a vida, não obstante suas provações e dores, tem a utilidade de desenvolver os espíritos para o prosseguimento da sua carreira interna para o infinito,
é uma etapa a vencer. Que todos tenham força suficiente para galhardamente vencerem nessa batalha em que o espírito se vê cercado, por todos os lados, de tentações, lutas, dissabores e contrariedades, que concorrem para o seu desprestígio, para o seu aniquilamento, que saibam vencer essas dificuldades em nome de Jesus, para que, de tudo isso, resulte o brilho de suas almas, a pureza do seu bem-estar e a glória de Deus. Paz conceda o Senhor a todos os homens. Jesus abençoe o seu rebanho. Que assim sejam. Max. Em 26 de janeiro de 1937. Corações ao alto. Meus caros amigos e prezadíssimos irmãos, desçam sobre vós as bênçãos celestiais. Que o amor de Jesus ilumine os vossos espíritos e que vos façais dignos desse amor, são os meus votos. O espírito do homem necessita ser iluminado pelo ensinamento e inspiração que veio do alto. Ninguém, por si próprio, pode ter ideias perfeitas nem, ininterruptamente, pensar sempre bem. Todos estão sujeitos ao erro, às fraquezas, todos são suscetíveis de não descortinar claramente aquilo que lhes convém decidir no plano terreno. Eis porque eu peço ao nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor, que ilumine os vossos espíritos com as instruções do alto, para que possais ver claro na noite mais escura. Meus amigos, a vida, para o homem, não se afigura o que de fato é. O espírita tem um descortino mais vasto, um pouco mais largo, porque aprende, nas palavras de espiritismo, a razão da vida terrena. Mas o homem que não crê em espiritismo, cujo raciocínio se firma sobre bases outras, não pode discernir claramente no mundo em que viveis. Recorra aos seus próprios recursos, quando não há meios estranhos. Eu não contesto, em absoluto, que um homem consulte ao seu semelhante, talvez mais experiente na vida, ou pelo maior peso dos anos, ou pelo conhecimento mais desenvolvido da terra. Também não entendo que erre aquele que consulta um amigo na ocasião precisa em que necessita confessar-se a algum ser humano. Na vida, entretanto, as resoluções relevantes devem partir sempre do pensamento firmado em correspondência com o alto, com o ensinamento que venha do além. Homens, são todos falíveis. Não há infalibilidade terrena. Sim, meus amigos, se assim disserdes não errareis, porque infalível, só Deus. A verdade é, porém, que o espírito desencarnado, tendo outro tirocínio, que vós não possuís, e podendo ver fora da matéria, discerne um pouco melhor do que vós. Aquilo que para vossos olhos é encoberto é para ele claro como o dia. Certamente não pretendemos descortinar o futuro, porque isso pertence a Deus. Mas as coisas presentes, em que não sabeis raciocinar com acerto e com as quais vos iludis constantemente, são, para nós, mais simples, pelo fato de estarmos despregados da matéria envoltos no aura sideral que tudo esclarece. Iluminai vossos espíritos, meus amigos, iluminai-os. Como? Direis vós. Abrindo-os à luz da verdade eterna, concentrando-vos em prece todas as vezes que tiverdes de resolver, suplicando aos bondosos guias uma intuição clara, implorando a Jesus um ensinamento seu que vos venha abrir o entendimento, que vos impeça de tergiversar tantas vezes na vida em assuntos sérios, profundos, que interessam o vosso futuro e o podem prejudicar, concentrando-vos, pedindo uma intuição do alto, esquecendo-vos um tanto das coisas terrenas, e buscando, na palavra que vem de cima, a inspiração para as vossas resoluções. Os homens, frequentemente, fazem como os malfeitores, procedem como as aves daninhas, destroem verdadeiras sementes, plantadas com amor e não as deixam frutificar. Quantas moças, quantos homens se têm desviado da senda do bem viver, porque os ensinamentos plantados pelas suas próprias mãos são arrancados por essas aves daninhas que os desviam da trilha que deveriam palmilhar. Quantos se veem hoje perdidos neste mundo de miséria e tentação, porque se afastaram da linha do bem, chamados, atraídos por almas pequeninas,
que desejam ver seu número avultado, embora no caminho errado, no vício. Não, meus amigos, não. A consciência é terreno onde só Deus pode mandar, a consciência é oculta, lá, só o olhar de Deus pode penetrar. Porque havereis vós de externar os vossos sentimentos, abrir a vossa alma, dizer as vossas resoluções a criaturas que as escutam e procuram depois arrancar as vossas boas ideias. Pensamento alto, conselho sábio, resolução firme. O mundo, que continue a se desviar, se assim lhe apraz, uma vez que não quer voltar para o caminho do bem, as almas impiedosas, que formem seus castelos de areia, porque um dia eles virão, enfim, os insensatos, que se habituem a continuar na senda do erro em que vão. Mas o homem saiba edificar a sua felicidade sobre a rocha firme, enxergando o caminho, para não tropeçar. Deus vos guarde, Deus vos inspire. Neri. Em 29 de janeiro de 1937. Palavras a um amigo dileto. Meus amigos, meus irmãos em crença, a paz do Senhor desça sobre vós. Há alegrias da alma que não se devem ocultar. Existem sentimentos profundos que avassalam todo o nosso ser, enchendo-nos de uma felicidade abençoada por Deus. Como me sinto bem neste instante. Como o meu espírito se enche de alegria ao divisar amigo nesta assistência. Meu caro irmão, meu companheiro, meu amigo, eu venho acompanhando os teus passos, notando que continuas sempre perseverante nos ensinamentos profundos da doutrina espírita. Venho te acompanhando em todas as tendas onde tens penetrado, e vejo que a tua alma, sequiosa de saber e luz, deseja a paz tranquila que enche o coração das criaturas de boa vontade. Percebo que procuras, nesses lugares, a água que te mate a sede, o pão que te mitigue a fome do espírito. Entraste de casa em casa, até que os guias protetores apontaram ao teu espírito os umbrais desta. Aqui penetraste, aqui permaneceste. Eu vi a tua ânsia em busca daquilo que o teu espírito deseja, a palavra do alto, o ensinamento cristão. Acompanhei de perto a evolução do teu espírito, que, auxiliado um pouco pelas minhas parcas forças, aportou, afinal, na fonte em que tua alma poderá saciar-se, matando a sede que a aflige. Ficaste aqui, fizeste bem. Neste grêmio, nesta associação de espíritas, terás campo vasto para os teus estudos, para o aprofundamento da tua crença, para o exercício da tua boa vontade. Eles são poucos e necessitam de braços fortes para o trabalho. Nem apenas sobre os ombros de um deve pesar toda a responsabilidade. Eles são poucos, eu te digo. Mas representam um punhado de crentes de boa vontade, desejosos de edificar, neste templo de caridade cristã, uma obra meritória, que atravesse todos os séculos e perdure por toda a eternidade, a obra da regeneração dos espíritos, a obra protetora da infância e da velhice necessitadas. És mais um soldado que se alista no batalhão daqueles que muito querem, que muito se esforçam, e que buscam realizar alguma coisa de bom neste terreno acidentado da vida planetária. Deus te firme no teu posto de trabalho. E, se te agrada saber que a tua presença nesta casa me enche de alegria, fico sabendo desde este instante. Gosto de ver-te neste meio, porque te conheço de perto, sei das tuas possibilidades e creio que, nesta casa, terás campo franco para desenvolvê-las. São poucos, já te disse, mas são sinceros, desejam realizar alguma coisa de bom dentro desta casa, que é de João Evangelista, casa, que também visitei e a que não pude tornar, por motivos imprevistos e razões que não vale a pena classificar neste instante. Um voto eu faço perante o meu Deus, os meus irmãos e aqueles que são bem intencionados para esta casa, Deus vos conserve unidos, como outrora unidas foram aquelas varas que representam, na história, a união e a força. Enquanto fordes um bloco unido, coeso, dificilmente podereis falir. Mas,
Se permitirdes que a fraqueza penetre em vosso meio e cada uma dessas varas se desligue das suas irmãs e se disperse, então, meus amigos, não podereis mais considerar-vos fortes. A união é a força. Ganhaste em vir para aqui. E os outros ganharam com a tua companhia. Um crente sincero é um baluarte na fé. Uma comunhão de crentes é uma colmeia trabalhadora, realizadora de obras de valor, de fundo cristão, que agrada ao Senhor. Sê bem-vindo, meu amigo, e lembra-te de que, neste mundo em que hoje habito, o meu espírito procura desdobrar-se para toda parte, envidando esforços no sentido de praticar o bem. Sei que a minha capacidade é diminuta. Nem posso orgulhar-me daquilo que não possuo, mas a vontade é uma força, e eu desejo fazer o bem. Deus me auxilie, Deus te abençoe e permita que esta casa progrida sob o estandarte augusto da fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todas as pessoas presentes, bem como as que, por qualquer razão, aqui não puderam vir. É este o meu voto sincero. Meu amigo, bem sabes quem te fala. 30. Em 29 de janeiro de 1937. Céu. Meus prezados amigos, queridos irmãos, eu vos desejo a paz que vem do alto, a compreensão exata da verdade e da justiça, para a tranquilidade e o progresso das vossas almas. Ouvimos constantemente pessoas religiosas se exprimirem deste modo: o céu. Permita Deus que sejamos todos edificados pelo seu amor e possamos ganhar, no fim da nossa vida, o céu. Quando assim escuto, eu reflito: que pensam tais criaturas a respeito desse céu de que tanto falam e a que aspiram com tanto desejo? Que julgam ser o céu, a morada infinita que Jesus foi preparar para os seus filhos. Será que o idealizam como simbolizando a verdadeira felicidade, ou entenderão que é um lugar, muito além daqui, bem distante, onde as almas vão para sempre cantar, repousar, entoar hinos ao Criador e sentir a verdadeira paz que dá ao sossego da consciência? O que imaginam ser esse céu, tão proclamado por elas próprias e por seus adeptos? O céu, meus amigos, não é um mito, mas também não é o que se pinta por aí, um lugar, onde se permanece inativo, apenas cantando e louvando ao Senhor, com harpas, cânticos e hinos, sem nada mais produzir. Não é assim. O céu significa a felicidade completa. Por conseguinte, o indivíduo que se sente perfeitamente feliz, está no céu. O céu não é um lugar determinado, um ponto localizado no espaço, para onde todos têm de ir, a fim de permanecerem nessa inação, apenas cantando, louvando e orando ao Senhor. É, muito diversamente, o lugar onde nós realizamos a felicidade suprema. E para senti-lo não é preciso morrer, pode-se sentir o seu mesmo na terra. Tem o céu dentro de si as almas tranquilas, que não pensam mal, que não julgam precipitadamente, que não fazem juízos falsos e que não desejam mal a ninguém. Possuem o céu dentro das suas almas os que só pensam bem, que cogitam de produzir ações generosas e boas, de forma a satisfazerem o seu Deus. Tem o céu dentro de si os que cumprem religiosamente os mandamentos de Deus, resumidos nos dois que Jesus citou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si próprio. Esse é o céu. Mas esse céu, que se julga tão distante para o qual só se pode ir comprando entrada, recebendo perdões insensatos depois da prática de ações criminosas, esse céu esperado pelos que têm uma crença fictícia, uma fé aparente, sem raízes profundas e que não transpõem montículos, quanto mais montanhas, esse céu não existe. Porque a fé que tais criaturas possuem não lhes aponta o caminho para o céu que idealizam e onde esperam viver felizes um dia. O espaço infinito, meus amigos, tem diferentes lugares, é sem fim, é eterno, é infinito, e aí Jesus foi preparar as moradas para os seus filhos obedientes, dóceis e bons, que desejam desfrutar a vida feliz que ele prometeu. Desejar, porém,
O céu com a alma carregada de sombras, com o pensamento nublado por dúvidas que ofendem ao próprio Deus, aspirar o céu, formando, ao mesmo tempo, juízos falsos dos seus irmãos, manchando as mãos em sangue inocente, e esperando, então, à última hora, uma absolvição humana, para depois alcançar a felicidade eterna, não é pensar bem. O céu começa na terra, o céu realiza o homem justo, que suporta todas as mágoas da vida, todos os pesares, pelo amor de seu Deus, sabendo que a balança da justiça divina é reta, não falha, e, compreendendo que, se tem sobre os ombros pesada cruz, ela representa a manifestação da misericórdia de Deus, aliada à sua justiça. Quem aceita as dores sabendo que elas têm um alvo a colimar, quem suporta a sua cruz sabendo que ela não lhe foi posta por violência, mas foi, por assim dizer, conquistada pelo próprio que a carrega, quem passa a vida procurando realizar atos de nobreza e justiça, está preparando o caminho para o céu, e este já principiou dentro de sua alma. Essa criatura, quando ganhar os umbrais eternos, entrará no claro dia, onde se vive alegre, contente, e onde se trabalha para fazer o bem. Esse céu inativo, que não produz e que oferece apenas o chamado repouso eterno, não é o ideal das almas crentes. Porque o homem feliz é o que produz, é o que trabalha, é o que cultiva sua inteligência. Assim também, o espírito fora da carne, feliz, é o que, ainda no além, se desdobra em atividade para beneficiar seus irmãos, é o que procura, do plano onde se encontra a iluminar, como um grande refletor, o caminho dos seus irmãos, é o que tem, dentro de si, a chama do amor divino. Esse é o espírito feliz, esse está no céu. Mas esse céu comprado à custa do merecimento próprio, merecimento que se alega e sobre o qual se fala, se discute, esse céu. Não creiais nele, meus amigos, porque não existe, é aparente, é uma miragem enganadora, para iludir a boa-fé do simples. E quantas criaturas, vergando ao peso dos anos, cansadas, necessitando do repouso que, em sua idade, o corpo precisa ter, gastam grande parte da noite a desfiar contas de rosários, uma após outra, até completar o número certo de penitência imposta por aqueles que lhe prometem o céu. Quantas vezes esses corpos vergados, exaustos pelas dores, têm rosários enormes para desfiar, preces longas para repetir. Tudo isso para ganharem o céu, imagem enganadora que, quando parece aproximar-se, é exatamente quando se afasta. Meus amigos, crentes espíritas que sois, sabei, a palavra do Mestre é verdade e vida. Eu vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Pois bem, se Jesus prepara o lugar, vós deveis aprontar-vos para a entrada. Não aconteça que, por não estar despreparados, não possais entrar na casa que vos foi guardada. Preparai-vos, pois, com alma simples, corações levantados, pensamentos nobres e caridade absoluta. Tereis então, o ingresso franco no céu, e o alcançareis um dia, porque ele já tem princípio na vossa alma, no vosso coração. Deus vos guarde, abençoe, ampare e guie em toda a trajetória terrena. Que assim seja. Célia. Em 2 de fevereiro de 1937. Uma advertência. Meus amigos e meus irmãos, sou vosso amigo, vós não duvidareis, estou certo. Tenho, em cada um de vós, uma coração que se lembra de mim, e sei que essa lembrança é constante, porque sinto, muitas vezes, o apelo das vossas almas sobre o meu fraco espírito, durante o dia, durante a noite, enfim, durante as horas da vossa existência. É nessa qualidade de amigo, de espírito familiar que sou para todos vós, que eu quero chamar a vossa atenção para os dias que se aproximam, os quais empolgam a mocidade, e não só a mocidade, os homens, a humanidade, em geral, fazendo-os esquecer todos os seus planos e resoluções e pondo abaixo todas as suas aspirações, que se extinguem na voragem do pecado.
Meus caros amigos, não venho exigir de vós, sobretudo dos jovens, sacrifício superior às vossas forças. A mocidade diverte-se, tem sede de alegrias, tem o sangue pujante nas veias, que reclama essas distrações, essas coisas que para outros não têm importância. O que se pede aqui, nesses dias de pecado,